Temos aqui a seguinte questão. Na figura, suponha que o comprimento L da barra homogênea seja de 3 metros e o peso seja de 200 newtons. Suponha ainda que o bloco tenha um peso de 300 newtons e que θ seja igual a 30 graus. O fio pode suportar uma tração máxima de 500 newtons. Aí temos 3 itens. A. Qual é a maior distância x para a qual o fio não arrebenta? Com o bloco posicionado nesse valor máximo de x, qual é a componente horizontal e vertical da força que a dobradiça exerce sobre a barra no ponto A? Tá? Primeiro passo, e primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa questão, é determinar quais são as forças atuantes aqui no nosso sistema em equilíbrio. Tá? Quais forças nós temos aqui? Primeiro, nós temos o peso do bloco. Tá? O peso do bloco. Aqui onde o bloco fica. Nós temos o peso da barra. E o peso da barra vai ser sempre exatamente no meio da nossa barra. Né? Então, bem no meio da barra, nós temos o peso da barra. O que mais que a gente tem? A gente tem a tração aqui no fio. A gente tem a tração aqui no fio. Tá? Essa tração aqui do fio, ela está na diagonal, né? Então, nós sabemos que nós temos aqui duas componentes nessa tração. Uma na vertical, que a gente chama de TY, e uma na horizontal, que a gente chama de TX. Tá? Essas forças aqui. O que mais que a gente tem? Essa barra, ela está fixada nessa dobradiça aqui, nessa parede, né? E essa barra ela faz uma força na parede na horizontal. E a parede, obviamente, devolve essa força na barra na horizontal também. Vou chamar de força horizontal. Se eu desprender essa barra da parede, se eu tirar essa dobradiça, a barra vai cair, né? O que leva a gente a interpretar que também existe uma força na vertical, que essa dobradiça faz na barra. Então, aqui também temos uma força na vertical. Tá? Então, analisamos todas as forças que temos aqui. Agora, vamos resolver a questão. Os dados que nós temos são o comprimento da barra, que vale 3 metros, o peso da barra, que vale 200 newtons, o peso do bloco, que vale 300 newtons, o ângulo θ, que vale 30 graus, e a tração máxima, que vale 500 newtons. Quando ele pede a maior distância x para a qual o fio não arrebenta, significa que o nosso fio tem que estar com a tração máxima, ou seja, 500 newtons. Tá? Beleza, então como a gente vai achar essa distância x para o fio não arrebentar? Nós vamos ter que fazer a soma dos momentos de força. A soma de todos os momentos tem que ser igual a zero, porque o nosso corpo o nosso sistema está em equilíbrio. Tá? Então vamos adotar o seguinte: todos os momentos no sentido horário, vão ser negativos. E os momentos no sentido anti-horário serão positivos. Tá? Antes de determinar os momentos, precisamos de um ponto de apoio. Olha só, onde eu vou definir o meu ponto de apoio aqui? Eu vou escolher ele aqui na dobradiça. Por quê? Porque o momento das forças que estão em cima do ponto de apoio são nulos, valem zero. E essa força vertical e essa força horizontal eu não tenho. Então, colocando o ponto de apoio aqui, o momento dessas forças serão zero e eu não vou precisar utilizá-las. E fica mais tranquilo para a gente resolver. Então, vamos lá.
Primeira força que nós temos, aqui, vindo da esquerda para a direita, é o peso do bloco. O peso do bloco está puxando a barra no sentido horário, né? Ou seja, momento negativo. Então, temos menos o momento do peso do bloco, que vai ser o peso do bloco vezes a distância dele para o centro de apoio, que vale x. Seguindo na direção da esquerda para a direita, nossa segunda força é o peso da barra, que também está puxando nossa barra no sentido horário, tá? Ou seja, o momento dessa força também é negativo. Então, a gente coloca menos o peso da barra vezes a distância dela para o ponto de apoio. E que distância é essa? O peso da barra, eu falei anteriormente, que ele é no meio da barra. Então, a distância dele para o ponto de apoio vai ser a metade do comprimento da barra. Qual outra força que nós temos aqui na vertical, né, que está gerando os momentos, é a tração Y, que está fazendo a barra girar no sentido anti-horário, ou seja, ela é um momento positivo. Então, a gente coloca aqui tração Y vezes a distância dela para o centro de apoio, que é o comprimento da barra. Isso tudo igual a zero. Beleza. O peso do bloco temos x, queremos encontrar. Peso da barra, temos. Comprimento da barra, temos. Só precisamos achar esse TY. Quem é o TY? TY é a componente vertical da nossa tração T. Como ele está localizado aqui, longe do ângulo, TY vai ser tração vezes o seno do nosso ângulo, que é 30 graus. Então, TY vai ser a tração máxima vale 500 e o seno de 30 vale meio. Ou seja, a nossa tração Y vai ser 500 vezes meio, que dá 250 newtons. Agora podemos voltar aqui para a fórmula da soma dos momentos. Quem é o peso do bloco? 300. Então, menos 300x menos peso da barra vale 200 vezes a metade do comprimento da barra vale 1,5. Mais a tração Y, 250, vezes o comprimento da barra, que vale 3, igual a zero. Organizando aqui, nós temos que 300x é igual a 3 vezes 250, 750, menos 200 vezes meio, dá 300. Então, x vai ser 450 dividido para 300. O nosso x vale 1,5 metros, que é a resposta da nossa letra A. Ou seja, o bloco está exatamente no meio da barra, né? Então, essa aqui é a nossa alternativa A. Vamos resolver agora as nossas próximas alternativas, B e C. O que é que ele pede na B e C? Ele pede com o bloco posicionado nesse valor máximo de x, qual é a componente horizontal e vertical da força que a dobradiça exerce sobre a barra no ponto A. Como vamos resolver isso daqui? Tá? Primeiro, como o sistema está em equilíbrio, sabemos que a soma das forças na horizontal vale zero, assim como as forças na vertical também vale zero. Quem são as forças na horizontal? Nós temos o nosso FH, que é a força que a dobradiça faz na barra, né?
E nós temos a tração x, o Tx, que é a componente horizontal da tração. Tá? Tx está no sentido negativo do eixo x, né? Então colocamos menos aqui. Menos Tx igual a zero. Essas são nossas únicas duas forças na horizontal. Então, a força horizontal que a dobradiça exerce na nossa barra é igual a Tx. A força horizontal é igual. Tx é a componente horizontal da tração T e está aqui junto ao ângulo, ou seja, ela vale a tração T vezes o cosseno de 30 graus. Então, nossa força horizontal vale 500 vezes raiz de 3 sobre 2. Nossa força na horizontal vale 250 raiz de 3 newtons. Já achamos a nossa letra B, né? Que ele pede o valor horizontal da força que a dobradiça exerce sobre a barra. Então, isso aqui é a nossa letra B. Para achar o valor da força vertical, o FV, nós fazemos a mesma coisa, só que para as forças na vertical. Então, o somatório das forças na vertical é igual a zero. Quem são as forças na vertical? FV. O peso do bloco, nós colocamos negativo, porque ele está para baixo, que é o sentido negativo do eixo Y, né, do eixo vertical, menos o peso da barra, mais a tração Y. Isso tudo igual a zero. Né? Tração Y positiva, pois está para cima, assim como FV. FV, força que nós queremos encontrar. Então, FV menos o peso do bloco vale 300. O peso da barra, 200. E o TY a gente calculou lá no item A. A gente sabe que ele vale 250. E essa soma é igual a zero. Então, nossa força na vertical nada mais é do que menos 300 menos 200, menos 500. Vai para o outro lado, positivo. E esse 250 vai para o outro lado, negativo. Então, essa força na vertical vale 250 newtons. Essa é a resposta da nossa letra C. E assim encerramos a resolução da questão.